Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Hoje traremos o estudo para nos auxiliar a melhorar o nosso entendimento, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos estar trazendo um pouco sobre esse contexto que o Evangelho traz para nós, nos auxiliando na nossa jornada, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos ajudando a melhorar o nosso entendimento. Então, nós vamos fazer a nossa prece e pedir a Ele, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, que possa estar conosco mais uma vez, ajudando-nos a ir em direção a melhorar o nosso discernimento, para que possamos trabalhar em nós os vossos ensinamentos, Jesus, criando uma outra e melhor psicosfera para a nossa condução diária, onde as tuas lições, Senhor, possam permanecer conosco, ajudando-nos a vencer as nossas dificuldades, ajudando-nos a buscar cada vez mais a tua presença no nosso dia a dia, principalmente, Senhor, naqueles momentos em que nós consideramos de maior aflição e às vezes até de desamparo, mesmo sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo o Senhor percebendo a nossa fraqueza, Jesus. Ainda assim, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Então, que possamos abrir os nossos olhos e olhar para as tuas verdades, que são as verdades de nosso Pai, ajudando-nos mais uma vez a vencer as nossas próprias dificuldades. Paz e luz a todos nós, que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos buscar agora falar um pouco sobre bem-aventurados aflitos. Nós vivemos hoje uma situação em que muitas aflições vieram à tona, muitas situações ganharam maior visibilidade, mas nós que estamos tendo a oportunidade de estudar sobre a doutrina, vamos tentar perceber o quão grandioso é este momento para o nosso crescimento espiritual, para voltarmos a nossa verdadeira atenção para aquilo que é a nossa conduta, que é o nosso maior bem, o nosso maior valor, que são os valores espirituais, que é a vida espiritual. Lembrar que cada um de nós está aqui apenas para um aprendizado, apenas para viver situações buscando melhorar a nossa condição. Estamos aqui de passagem. E por isso que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos iniciar com uma orientação de Kardec. Vamos encontrar também várias mensagens aqui, uma delas é de Santo Agostinho.
vamos observar essas orientações, esses questionamentos que ele faz, que o próprio Kardec faz, mas é como se fôssemos nós. Ele, na verdade, vem contribuir para esclarecer para nós aquilo que às vezes a gente não tem coragem de confessar para si mesmo. Então, inicia-se essa parte das explicações com uma colocação muito interessante, quando traz para nós que, através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, compreensão e serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Jesus, conhecedor das nossas limitações, das nossas fraquezas, ele deixa exatamente essas orientações para que, ao longo da nossa jornada, do nosso esforço diário, nós fôssemos percebendo que viver esta situação, na verdade, estaria nos conduzindo para um outro estado. Sair do estado de aflição, de incompreensão, de rebeldia, de revolta, para um outro entendimento, para atingir um outro estado e um outro estágio melhor. Por isso que Kardec define aqui logo no início para nós, que Jesus, define isso, a bem-aventurança, como um estado que vai trazer-nos tranquilidade, melhorar a nossa compreensão, uma serenidade íntima, mediante tudo o que ocorrer na nossa vida. É uma mudança de postura, é olhar aquilo que nós chamamos como empecilhos, como dificuldades, como obstáculos, como montanhas até, sob uma outra ótica. A verdadeira ótica do espírito. Então, o convite que é feito para nós é de mudança desde já. Porque, meus amigos, tudo que hoje está nos acontecendo não é para nos castigar, não é falta de misericórdia, de amparo do Pai, de Jesus e da espiritualidade. Não. Nós continuamos tendo toda essa assistência, mas depende de nós a mudança para que essa assistência ela seja mais robusta em nós, ela seja melhor compreendida, aceita e que nós comecemos a fazer os movimentos necessários para promover essa mudança. Então, nós somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispomos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. A doutrina ela é extremamente esclarecedora. São pontos que nós temos a oportunidade de estudar, de buscar compreender e de começar a vivenciar. Saber que aqueles que partiram, se encontram no plano espiritual, estão amparados, que a vida continua, ou seja, que somos espíritos imortais, é um consolo e um conforto muito grande. Saber que através da reencarnação nós temos a oportunidade de refazer a nossa história naquilo que não foi feito, não foi bem feito, dentro dos ensinamentos do Pai, das suas leis, é procurar entender a lei de causa e efeito. Para toda causa existe um efeito. Quem promove essa causa, quem semeia, naturalmente terá que colher. O que estamos semeando é o que nós iremos colher. Então, somente poderemos assimilar o sentido das bem-aventuranças, levando em consideração
todos esses princípios que a doutrina espírita traz para nós e fazer disso um movimento, né? Uma vez que somente com este conhecimento pode-se conceber como bem-aventurado quem está sofrendo hoje ou tendo fome e sede de justiça. Então, se nós realmente buscarmos estudar, buscarmos assimilar esses ensinamentos, a nossa vida muda. Se nós nos colocávamos no lugar daqueles que estavam sendo penitenciados, castigados de forma injusta, nós vamos paulatinamente abandonando essas ideias equivocadas. E vamos percebendo que existe uma causa para o efeito agora, né? E essa causa, ela pode ser hoje, do acontecimento de hoje, desse nosso momento de hoje, como ela pode ser também uma causa anterior a este momento. Por isso que nós, se acreditamos realmente na reencarnação, na imortalidade da alma, nós vamos entender que não é a primeira jornada nossa no orbe, não é a primeira experiência para o nosso aprendizado. E não sendo a primeira experiência, então, se certificando da reencarnação, nós vamos perceber que estamos no seio familiar, onde há o melhor campo para o nosso aprendizado, exercendo a essa ou aquela profissão de acordo com as nossas escolhas e com a possibilidade, mas mais do que isso, aprendendo o valor da família, o valor da nossa mudança interior. Então, quando nós pegamos sobre a justiça das aflições, que traz para nós causas atuais e causas anteriores, nós vamos vendo aqui essas colocações que fazem todo sentido no nosso comportamento e o quanto nós devemos mudar. Então, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ou seja, podemos pensar assim: o que hoje acontece comigo, o esforço que eu devo empreender, essa mudança, descortinar, tirar de mim aquela trave no meu olho, aquela ideia de ignorância, de rebeldia, contra os princípios, contra os ensinamentos, contra tudo que Deus nos oferece de bom, que é sempre para o nosso aprendizado, isso somente vai, como dissemos, fazer sentido para nós se nós pensarmos que este esforço de hoje terá, desde já, porque a gente começa a sentir os efeitos hoje e agora, mas que teremos também compensações futuras, porque Jesus promete para nós essas compensações aos aflitos da terra, que somos em sua maioria. Mas, se a gente não acreditar na imortalidade da alma, voltamos a dizer, se eu não tiver esses princípios bem sedimentados em mim, eu não vou acreditar que aquele ente que foi está protegido, que eu estou aqui de passagem. Eu vou cultivar ideias que já me fazem sofrer e que eu preciso abandoná-las. Então, sem a certeza do futuro, essas máximas, elas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. E nós não vamos nos esquecer nunca de que Jesus jamais, jamais, como nosso irmão, faria qualquer promessa que não fosse verdadeira. Ele jamais traria para nós algo que não fosse para o nosso crescimento, para a nossa mudança interior. Então, aos poucos, meus irmãos, nós vamos descortinando de nós as ideias arraigadas de que eu sofro por um castigo,
de que eu passo por isso, não deveria de forma nenhuma passar por isso, porque as vicissitudes da vida, como dissemos, elas derivam de uma causa e Deus é justo, né? Então, pois que Deus é justo, então justa há de ser essa causa. E aí, quando nós estudamos dessa forma, muitas vezes a gente pode querer insistir na nossa rebeldia, dizer que está acima das nossas forças, de que o que chega até nós, da proposta que nós temos de luta, de vencer as nossas dificuldades, nós não somos merecedores disso. Nós vamos descortinar isso definitivamente. Enquanto mais melhorar o nosso entendimento, enquanto mais nós buscarmos a verdade de nosso Pai, conhecendo as leis morais, os ensinamentos de Jesus, mais leve se torna a nossa caminhada. Então, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens, nós, né, na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, meus irmãos, nós temos a oportunidade de estudar a doutrina, de pegar o livro dos Espíritos, com todas as suas perguntas e respostas, respostas muito bem respondidas e que vai se encontrar guarida na nossa alma com as orientações mais precisas que nós precisamos. E hoje, mais ainda, o momento atual das sacudidelas pelas quais nós passamos, que não é o primeiro momento, não é o único, não será o último, mas que hoje é uma grande oportunidade para a nossa mudança. Então, duas espécies, né, de vicissitudes nós vamos encontrar na nossa vida. Como diz Kardec, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outra fora desta vida. Aqui só confirmando aquilo que nós já estamos dizendo, aquilo que já foi ensinado para nós, aquilo que é ensinado há quanto tempo. Então, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Vamos ver que os males que nos afligem é um comportamento, é uma escolha, é uma decisão, é um uso do livre-arbítrio, que é outro princípio que a doutrina traz e esclarece para nós, simplesmente como uma consequência natural do nosso caráter, do nosso proceder. Então, nós podemos e devemos mudar essa nossa jornada quando percebemos que estamos indo em profusão em direção ao nosso mal. Então, quantos de nós, né, queremos viver mais a vida material, queremos deixar para um outro tempo, sabe-se lá quando, assimilar os ensinamentos de Jesus, porque a proposta de Jesus, a proposta que a doutrina espírita traz para nós é de mudança. Mudança em todos os sentidos. Desapego, abandonar. Para se tornar mais leve, é preciso mudar. Mudar, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, renovar o nosso proceder. Entender os ensinamentos, compreender
a dinâmica dele, a importância dele na nossa vida. E o passo mais importante, pegar tudo isso e vivenciar. O grande chamado é esse, a vivência evangélica. Então, quantos, continuando o texto aqui para nós, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Os nossos excessos, nós podemos trazer para nós doenças, enfermidades, os nossos excessos voltados para emoções desequilibradas, para ideias onde mais importante é o material. Tudo isso está sendo confirmado para nós, que nos desvia do verdadeiro caminho trilhado. Então, quando aqui o texto afirma para nós quantos exageros, o excesso, a origem dos males está numa consequência natural do nosso caráter, buscar ainda o mau procedimento do que o bom procedimento. Quantas vezes somos vítimas, nos permitimos ser levados pelo orgulho, pela ambição, pela vaidade. A quem nós devemos culpar? Então, a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Essa é uma verdade. Eu vou mudar só quando fulano mudar. Não procede. A minha mudança, a minha descoberta, o meu esforço é algo individual, intransferível. Vivendo em que contexto for, de acordo com as escolhas, é o contexto onde eu vou estar. Eu preciso fazer essa mudança. Então, responsabilizar a quem a não ser a si mesmo? Podemos mudar isso. A proposta é essa. Jesus nos convida para a mudança o tempo todo. Desde quando esteve conosco aqui, continua o chamado. Continua a proposta de que na companhia dele nós estaremos em paz. Na companhia dele, seguindo o exemplo dele, do bom proceder, da obediência integral a Deus, ao nosso Pai, nós teremos uma vida completamente diferente. Então, o homem as evitará quando trabalhar por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, devemos aliar, né, essas duas asas aí, estar em equilíbrio para alçarmos o voo que devemos alçar. Então, devemos trabalhar, nos esforçar, melhorar intelectualmente, ok, mas melhorar moralmente, para que a nossa vida se torne diferente. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Muitas vezes a gente acha o nosso fardo muito pesado, muito difícil, e nós não sabemos nem um pouco daquilo que a gente pode ter feito durante as nossas jornadas anteriores. E ainda assim, nós não vamos escapar das consequências das nossas faltas. Mas nós vamos perceber que a cada vicissitude nossa, cumpre lembrar a nós, ao homem, ao ser humano, né, de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só depende de si não voltar a este mundo trabalhando para se melhorar. Pois bem, nenhum de nós recebe punição. Nada mais é
do que a consequência de um ato, de uma escolha anterior. Então, a nossa existência atual, meus irmãos, nós não vamos esquecer que ela foi detalhadamente, minuciosamente preparada pelos nossos amigos que se encontram em condição muito além da nossa, mas que por amor, por obediência ao Pai, por seguir Jesus, vem nos auxiliar sob a regência dele, vem nos auxiliar nessa preparação, nesse retorno ao orbe, naquela família, naquele local, com todas as possibilidades de sucesso, não de fracasso. E nós devemos entender que o nosso mundo, o orbe que nós habitamos agora, ele é um orbe abençoado, é uma escola, é um hospital para as nossas almas adoecidas. É um local de aprendizado, não é uma prisão. É um local onde nós nos movimentamos e devemos buscar e nos movimentar na direção do bem. Fazendo esse movimento, o nosso mundo também se tornará melhor, porque aqueles que já se encontram em mundos melhores, mais adiantados, até nos mundos felizes, são irmãos que obedeceram, que mudaram, que obedeceram desde sempre e que mudaram se em algum momento também buscou uma outra trajetória, um caminho, né? Que não é o caminho traçado pelo Pai, que também mudaram a vida deles e que perceberam que através desse esforço conseguiram e que a proposta de Jesus é verdadeira. E é para nós da mesma forma. Então, quando o texto traz para nós no Evangelho as explicações, nós precisamos assimilar. E nós precisamos viver a nosso atual momento agora com fé, com esperança, com luta mesmo, para vencer a nós. Não é lutar para disputar espaço com o outro, para trazer dor e sofrimento ao outro. Mas essa luta é interna, é íntima. Eu sei sim, naquilo em que eu preciso mudar. Eu não preciso ter vergonha. Eu preciso reconhecer isso. Não preciso me sentir pior, nem menor que ninguém. Mas mais um filho do Pai, mais um irmão de Jesus, que recebe dele toda a ajuda necessária. Continua trazendo para nós o texto do Evangelho que suas atuais tendências nossas, né? Suas atuais tendências más indicam o que lhes resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais se conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o de que é bem e do que é mal, e dando-lhe força para resistir às tentações. Então, meus irmãos, nós temos diariamente essa ajuda, onde as nossas más tendências, aquilo que ainda é a nossa casca de banana, digamos assim, que a gente escorrega, né? As nossas intemperanças, são ainda as más tendências que precisam serem trabalhadas em nós. Vamos corrigi-las a tempo. Que tempo? Agora, né? Então, quando nós achamos aqui no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, ela nos sugere o seguinte: retempere o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos
para a luz clara da razão. Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e lograrás alcançá-los. Vamos retemperar o nosso ânimo, vamos sair desse lugar equivocado de nos refugiarmos na dor, na lamentação, na queixa. Vamos buscar a luz da razão, do entendimento, que nenhum de nós está aqui para sofrer. Nenhum de nós está aqui fadado ao fracasso. Por isso que o nosso entendimento precisa mudar. Porque está faltando o amor à ação, né? Então virá aquela amiga chamada dor. A dor amiga ajudando-nos a restaurar, a reequilibrar, a melhorar a nossa condição para que a gente possa alcançar essa libertação de fato. No livro O Pensamento, né, de Emmanuel, de Martins Peralva, quando ele traz lá sobre mortes prematuras, nós pegamos apenas uma parte aqui, quando vai falar da lei de causa e efeito. Então, é interessante o capítulo para o nosso entendimento, meus irmãos, para a gente também sair daquela condição de ficar lamentando a partida daqueles que tiveram que voltar ao plano espiritual, porque todo mundo chega, mas todo mundo precisa retornar, para lidarmos de forma mais tranquila, mais amorosa em relação a eles, porque eles precisam ter paz do lado de lá. Então ele traz assim para nós: a lei de causa e efeito é infalível, embora misericordiosa em suas atenuantes, conforme ao ensino de que o amor cobre a multidão de pecados. Verdade. Nela, com ela e por meio dela, encontraremos na Terra e na espiritualidade acontecimentos relacionados em conexão magnífica com méritos e deméritos, créditos e débitos espirituais, expressando invariavelmente a mecânica da justiça divina. Então, estamos sob o efeito da justiça divina em tudo. E o Pai, na sua amorosidade e na sua justiça, quer o nosso bem eterno. Quando nós pegamos no Evangelho, sob motivo de resignação, nós vamos ver aqui que, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Então, a forma como nós vamos agora, a partir de hoje, criar essa nova psicosfera, essa nova visão do sofrimento, das aflições, nós vamos ver que vai amainar em nós. Por quê? Se continuarmos murmurando, não aceitarmos com resignação, continuarmos fazendo acusações injustas ao Criador, a Jesus, aos amigos que nos ajudam, só vai piorar a nossa condição. E nós vamos perder o fruto que já poderíamos estar colhendo desse sofrimento, desse crescimento, dessa mudança interior. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Fato. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair.
Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que nos garantirá tranquilidade no porvir. Graças ao Criador, nós não lembramos, né? Existe aquele esquecimento temporário quando estamos aqui no orbe, para nos ajudar a ir gradualmente e com esforço. Enquanto mais esforço empenharmos, mais nós conseguimos vencer isso. Então vamos por suaves, digamos assim, suaves prestações, quitando uma dívida. E à medida em que nós vamos aprendendo a suportar com paciência essas chamadas dores, nós vamos mudando a nossa intimidade, vamos nos tornando mais resignados, mais pacientes, mais amorosos. E olha só o que o Evangelho traz para nós. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, é agora, é hoje. Então, por estas palavras, né? Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da nossa cura. Olha que proposta maravilhosa de Jesus. Como dissemos, jamais esse nosso irmão iria trazer para nós algo que não pudesse cumprir. Não iria nos iludir. Por isso que o Evangelho também traz instruções dos Espíritos para a gente entender o bem e o mal sofrer. Tudo que nós já trouxemos agora com essas leituras, meus irmãos, vem confirmar isso. O bem e o mal sofrer. A diferença está em aprender a sermos resignados e abandonar a rebeldia. Buscar os ensinamentos de Jesus e abandonar o material. Trabalharmos sem apego ao material, mas buscarmos clarear a nossa jornada para o nosso bem. Então, no item bem e mal sofrer, do nosso irmão Lacordaire, que é um dos espíritos que traz mensagem para nós nesse capítulo, nós vamos trazer uma parte da mensagem dele que se encontra bem no final, quando ele fala assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Então, o nosso orbe, provas e expiações, sofrimento faria parte. Por que estranhar? Mas ele fala que bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Vamos ver aqui. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, se nós queremos que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida agora, nós temos que dar mais ainda atenção ao que esse Espírito está trazendo para nós. O Espírito Lacordaire. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Continuemos acompanhando esse raciocínio. Bem-aventurados aflitos, que podem traduzir assim.
Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, isso vai se multiplicar em nós. Buscai, então, como o mal e o remédio, que aí já entra a mensagem de Santo Agostinho, vamos buscar consolações, não é isso? Buscar consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhes a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados na terra. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Santo Agostinho traz para nós aqui essas colocações, e ele continua. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. De todos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, quando a gente estuda um pouco sobre a história de Santo Agostinho, a gente vai percebendo quantas tribulações ele também viveu. Mas ele fez a transformação. Ele mudou a sua jornada completamente. Fez da sua fé o motivo da sua transformação, da sua orientação, e quantos ele amparou, e quantos ele também ainda continua amparando. Então, assimilou os ensinamentos de Jesus e assim fez desses ensinamentos, desse novo entendimento, a sua jornada, a sua vivência evangélica. Da mesma forma, nós vamos encontrar aqui a mensagem de Fénelon, Lyon, 1860, quando fala dos tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas próprias mãos evitar. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ou seja, algo impossível de realizar. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, aqui esse Espírito nos orienta, né? Para que nós tenhamos proveito desses sofrimentos em relação a outrem, né? Os que aceitam resignados o sofrimento, por submissão à vontade de Deus, e tendo visto a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Essa, meus irmãos, é uma pergunta que no final desse capítulo foi feita. E a pergunta eu vou repetir. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente pelo seu próprio benefício? Será? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Vamos ver aqui a resposta. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem, para o bem-estar material de seus semelhantes.
E essa mensagem é de São Luís. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, aqui, meus irmãos, nós temos as orientações precisas, o direcionamento mais assertivo. Para finalizar o nosso estudo aqui, nós vamos trazer só uma parte da história do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, na lição 8, que é denominada como Bom Ânimo, num encontro, num diálogo de Jesus com Bartolomeu, que era também seu discípulo. Então, o apóstolo Bartolomeu, ele era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos da sua pregação junto ao Tiberíades. E todas as suas possibilidades, todo o movimento que Bartolomeu fazia, eram todas possibilidades empregadas para acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Mas, entretanto, Bartolomeu, ele era triste e muitas vezes, inúmeras vezes, o Senhor o surpreendia, Jesus o surpreendia em meditação profundas e dolorosas. E nesse diálogo, Jesus se aproxima, então, de Bartolomeu, observando que ele se encontrava nessa condição, e após uma interrogativa afetuosa e fraternal de Jesus, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível ao mestre, e ele coloca, então, que Bartolomeu não saberia explicar nunca o porquê de muitas tristezas amargurosas. Bartolomeu continua dizendo a Jesus: só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclareceste, Jesus, que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois que aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, naquela hora ali, Bartolomeu abre o seu coração, se expõe para Jesus, trazendo as preocupações, as aflições, muito parecidas com as nossas. Só que Bartolomeu teve esse momento com Jesus, e nós continuamos tendo, agora da forma que chega até nós, através da doutrina que nos comporta enormemente. Pois bem, Jesus, então, após ouvir a colocação desse nosso irmão, vai dizer para ele assim: achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem no coração. É na intimidade, aos nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos. Então Jesus fala, confirmando aqui para nós, que a proposta dele não seria simplesmente uma proposta, mas queria florescer primeiro, frutificar primeiro. Para frutificar em todos os povos, teria que florescer primeiramente em nós. Teria que ser recebida com grande júbilo no nosso coração, na nossa intimidade. E ele continua, A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Não estamos desamparados. O trabalho é a marcha.
A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Jesus, então, dá uma pausa ali para que Bartolomeu pudesse refletir. E ele, então, coloca da seguinte forma: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Jesus responde: a verdade não exige, ela transforma. A verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, meus irmãos, guardemos isso também. A alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por quê? Logo depois, Bartolomeu, ele vai se afastar ali e volta para as atividades cotidianas dele, na convivência com família, exercer a sua atividade profissional, encontrar com pessoas da sua comunidade ali. E quando ele chega, depois desse encontro com Jesus, quando ele chega nesses locais, eles percebem que seus familiares, muitas vezes, estão fazendo queixas, ou reclamando dele, ou exigindo coisas dele, que seu pai ali faz determinadas cobranças, que um companheiro de profissão ali também começa a cobrar coisas dele. E imediatamente, Bartolomeu, então, trazendo todo esse arcabouço daquilo que Jesus trouxe para ele percebeu que ele já havia convertido. Então, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos ali, então, perceberam a mudança do comportamento de Bartolomeu, que às vezes poderia sintonizar com uma resposta que chegou até ele de forma indelicada e responder à mesma altura. E todos aqueles ali que então começaram a conviver com ele perceberam que Bartolomeu estava diferente. Ele estava bem, ele estava tranquilo. E o que havia? Ele havia convertido todos os seus desalentos num cântico de alegria. O sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo estavam na intimidade dele. Por isso, todos o observaram com admiração, menos Jesus. Por quê? Porque Jesus conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Então, Jesus ali, ao lançar para ele, percebeu que no momento certo, Bartolomeu iria converter, iria mudar, iria direcionar a sua vida de outra forma. Então, meus irmãos, eu sugiro, quem quiser ler com detalhes, porque ele traz mais detalhes, com mais riqueza ainda, desse encontro, dessa história, que é intitulada Bom Ânimo, fica para nós aí voltarmos a nossa atenção, as nossas forças, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa perseverança no caminho trilhado pelo Mestre Jesus, onde o esforço vale a pena, onde essa insistência e essa perseverança é que nos ajudará
a sermos os convertidos, para que possamos lidar com as chamadas, então, dificuldades, desafios, de uma forma muito diferente, tal qual o nosso amigo Bartolomeu assim o fez. Agradecemos a todos a paciência por nos ouvir e vamos pedir a Jesus, na nossa prece final, que possa nos ajudar a converter tudo que já nos foi ensinado por Ele, tudo que a doutrina traz para nós, todos esses ensinamentos, a olharmos para a nossa jornada terrena de forma diferente, com mais aceitação, com resignação, percebendo que o que nós chamamos de sofrimento, na verdade, são grandes oportunidades de refazimento, que tenhamos alegria, fé, esperança e coragem na nossa jornada, hoje e sempre. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus nos abençoe mais ainda, ampare e fortaleça os nossos irmãos que se encontram também na mesma jornada que nós, também tão merecedores desse amparo, dessa luz. Que haja paz, luz, bênção e amor de nosso Senhor em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.